Olá, contabilista, tudo bem? Então, eu estou aqui a pedido do CRC para gravar para vocês um vídeo sobre solidariedade tributária do contabilista. É um assunto que tem preocupado muito o Conselho Regional de Contabilidade e também os contadores. Meu nome é Juliano Lirani, eu sou advogado tributarista aqui em Curitiba. Atualmente sou do Conselho de Contribuintes do Estado do Paraná. Também já integrei o CARF, Conselho de Recursos Administrativos Fiscais em Brasília, e também o Conselho de Contribuintes do município de Curitiba. Aqui segue meus contatos, caso vocês queiram mandar perguntas. Primeiramente, é preciso dizer que é a Constituição Federal que determina no artigo 146, inciso 3º, a linha B, que a obrigação tributária ela tem que estar prevista, os termos dela tem que estar prevista na Constituição Federal, primeiramente, e depois no Código Tributário Nacional, que é a lei complementar nacional, como disse ali a Constituição. Então, primeira conclusão importante é que a obrigação tributária, ou seja, a responsabilidade tributária de terceiros, seja do contador, seja do advogado, ou seja do sócio gerente da empresa, os parâmetros para definir essa responsabilidade têm que estar prevista essencialmente no Código Tributário Nacional. Ok? Primeira conclusão é essa. Segunda conclusão, e assim uma pergunta primeiro. Os estados teriam competência constitucional para tratar sobre responsabilidade tributária em suas leis locais? O Estado do Paraná, Estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, teria competência? O que vocês acham? Porque o Estado do Paraná tratou da responsabilidade tributária na sua lei e tem disposições bem específicas sobre isso. Já vamos ver lá na frente. Bom, no Estado do Mato Grosso, a Lei 7.098 de 1998, dispôs sobre a responsabilidade tributária do contador nos termos aqui colocados conforme está no artigo 18, letra 18c. E se você for olhar a redação desse artigo 18c da lei, ele não está de uma forma exatamente idêntica à redação do Código Tributário Nacional. E, bem, por isso, essa lei foi questionada no STF para verificar se o Estado do Mato Grosso poderia dispor sobre a responsabilidade tributária de forma diferente do que consta no Código Tributário Nacional. E a conclusão foi que, no dia 13 de 2 de 2020, o STF concluiu, através da ADIM 4845, no Mato Grosso, concluiu que esse artigo 18 da Lei 7.098, de 98, ele é inconstitucional, porque o Estado do Mato Grosso extrapolou a sua competência no que se refere à definição da obrigação tributária e da responsabilidade tributária em relação ao contador. E aí você pode me perguntar, tá, mas em outros estados como é que funciona? Por exemplo, no estado de Goiás, a Lei 11.651 de 91 também prevê de forma bem clara que o contador, quando concorre com a prática do ato da infração tributária, ele é colocado no polo passivo tributário como responsável. E essa lei também está sendo questionada a sua inconstitucionalidade por intermédio da ADIM 6.284. Essa ADIM ela é bem recente, ela é agora de dezembro de 2019, ainda não temos uma resposta a respeito dela, mas, aparentemente, se seguir a mesma linha da ADIM questionada na lei do Mato Grosso, vai ter a mesma sorte e vai ser declarado inconstitucional também. Vamos aguardar para ver o que acontece. De qualquer maneira, no estado do Paraná, a Lei 11.580 de 96 é a lei orgânica do ICMS. É a lei que trata sobre a responsabilidade tributária. Em outros assuntos também sobre a responsabilidade tributária. No artigo 54, lá diz no parágrafo 2º, de forma bem clara, que a responsabilidade por infração à legislação tributária relativa ao ICMS independe da intenção do contribuinte e do responsável. Quer dizer isso? Essa redação ela está extremamente abrangente, como vocês podem perceber. Quer dizer, não é necessário ao auditor fiscal, quando se depara com uma situação, no caso concreto, provar
segundo a legislação aqui está colocado, provar o dolo do contador, né? Não há necessidade dele provar o nexo causal do contador, né? Com aquele ato específico que gerou a redução do tributo, né? Não há necessidade de provar muito menos a culpa, né? A culpa do contador. Basta simplesmente que o contador esteja vinculado ao fato, né? E tenha contribuído com a infração, né? Conforme a legislação coloca aqui. Bom, aí vocês podem perguntar, mas vem cá, essa lei, ela passa pelo crivo do Código Tributário Nacional, de todos os artigos do Código Tributário Nacional, essa redação do artigo 54, parágrafo 2º, ou não, né? No meu modesto ponto de vista, essa lei, ela extrapolou a sua competência, né? Extrapolou a sua competência, e eu vou tentar demonstrar por que esse fundamento existe para isso. Primeiramente, vamos então nos recordar, conforme eu disse, que a Constituição Federal disse que o Código Tributário Nacional é a lei complementar que trata da responsabilidade, da obrigação tributária. Pois bem, no artigo 121 do Código Tributário Nacional, está muito claro ali que o sujeito passivo tributário são só dois sujeitos. Ou ele é o contribuinte, aquele que realiza o fato gerador, ou ele é o responsável, aquele que a lei diz que seja o sujeito que deverá pagar o tributo. Ok? Duas hipóteses, então. Ou ele é contribuinte, ou ele é o responsável. Nesses casos específicos, né, do contador que estamos discutindo, ele geralmente é colocado no polo passivo no inciso 2º, como responsável, porque ele não é o contribuinte, ele não pratica o fato gerador, né? Ele é o responsável, aquele que a lei diz que tem que recolher o tributo. E o artigo 124 do Código Tributário Nacional é o coração do nosso vídeo aqui. Por quê? Porque ele trata exatamente da figura da solidariedade tributária, né? E como que funciona? Funciona assim, no inciso 1º, diz lá que as pessoas que têm interesse comum na situação, que constituem o fato gerador, né, da obrigação tributária, são solidários, né? O que é esse interesse comum na situação? É isso que nós temos que focar, tem que entender melhor isso, né? Por exemplo, há um caso prático bem interessante, que é aquele em que há dois proprietários que são de um imóvel, né? Então eles são solidários no pagamento do IPTU, porque eles têm um interesse comum na situação, que é a própria propriedade, né? Aqui está muito claro entender isso, né? Ambos praticam o fato gerador juntos, ambos são proprietários, ok? Já no inciso 2º, a situação é que pessoas expressamente designadas em lei. E aí vem uma preocupação muito grande, mas como assim? Basta a lei definir que há uma obrigação tributária, aí eu vou recolher o tributo? Então, se for seguir nessa linha, o fato do artigo 54 da Lei 11.580 do Estado do Paraná definir que todo aquele que estiver ligado ao fato gerador ali, né, vai ser obrigado a pagar o tributo, né, que dê causa ao recolhimento menor do tributo, está previsto na lei assim, então não precisa provar dolo, não precisa provar culpa? Não é bem assim, né? Não é bem assim, existem limites, né, e aí que eu quero discutir com vocês, né? Então, como eu disse, interesse comum. O que é o interesse comum? Como se interpreta o interesse comum, né? Aqui me parece que está havendo um equívoco muito grande, não só por parte de alguns auditores no estado do Paraná, mas auditores em outros estados que eu tenho acompanhado, de interpretar o interesse comum do artigo 124 do CTN como aquele interesse como se existisse um interesse comum, o fato do contador cobrar um honorário de serviço. Então ele estaria ganhando um dinheiro, né, em razão desse contrato, então teria interesse comum, ele pode ser colocado no polo passivo. Será que é verdade isso? Não é verdade. Vejam vocês que o STJ já enfrentou essa discussão inúmeras vezes. Eu trago um julgado aqui que ele interpreta o interesse comum e ele diz o seguinte: olha, interesse comum não é o interesse econômico. O interesse comum é o interesse jurídico. É o caso lá do IPTU que eu comentei com vocês, né? O indivíduo
duas pessoas que são proprietárias do mesmo imóvel. Eles têm interesse jurídico naquele imóvel, portanto, praticam junto o fato gerador. Nesse caso específico, o contador cobra uma mensalidade, né, um valor de honorários para prestar o serviço, não há interesse comum, né, conforme entendido aqui pelo STJ. Né. Então, todos os autos de infração que tenham sido lavrados com fundamento no artigo 124, inciso 1º, né, do Código Tributário Nacional, em relação ao contador, no meu ponto de vista, são autos de infração nulos. Né? Somente pode se atribuir a responsabilidade do contador no artigo 124, inciso 2º, conforme nós vamos ver mais para frente. E essa questão do interesse comum, ela é muito discutida, né? Não é raro auditores fiscais da Receita Federal atribuírem a responsabilidade ao contador, ao advogado, porque interpretam que há um interesse comum só pelo fato de cobrar pelo serviço que é prestado. Né? Aqui trago para vocês um julgado, um processo administrativo do CARF, em que o escritório de advocacia foi inocentado, digamos assim, né? O auto de infração foi cancelado, porque entendeu-se que não havia interesse comum só pelo fato de cobrar, né? O escritório de advocacia cobrar um valor para prestar o seu serviço. Então já está bem definido, inclusive no âmbito administrativo do CARF. E aqui trouxe 8 julgados para vocês, que foi definido também esse mesmo entendimento com relação ao interesse comum. Né? Isso com relação ao CARF, Processo Administrativo Fiscal. E avançando um pouquinho mais, vamos entender o artigo 135 do Código Tributário Nacional, que diz lá que são pessoalmente responsáveis, ou seja, pode responsabilizar pessoalmente a pessoa, né, a específica, lá, o contador, né, pelos créditos tributários decorrentes da obrigação tributária quando houver excesso de poder ou infração à lei. Quer dizer, se o contador tem uma procuração, ou um advogado tem uma procuração, e ele excede o seu poder ali colocado, né, ou então há uma infração à lei que ele também acaba cometendo, aí sim é possível haver especificamente uma responsabilidade pessoal, né, do patrimônio pessoal daquele profissional. Né? Seja ele, como diz lá o artigo 135, mandatário, preposto, né, o contador entra aqui, ou um representante da pessoa jurídica de direito privado. Né? Agora, tem que haver um excesso de poder, então, né, excesso de poder dado em procuração, primeiro ponto, e o segundo ponto, infração à lei. Com relação ao excesso de poderes, eu acho que está mais claro entender. Agora, infração à lei ainda fica aquela dúvida, né? Mas como infração à lei? O que é infração à lei? Como que eu vou saber quando que eu infringi a lei, né? É isso que nós vamos continuar aqui caminhando pelo Código Tributário para poder entender melhor. Porque a maneira que vamos entender é só isso, né? Que houve excesso de poder, é possível responsabilizar pessoalmente. Houve infração à lei, também. Por hora vamos aguardar isso. Veja aqui, trouxe aqui um julgado do STJ também, que foi um caso de redirecionamento do crédito tributário para os sócios gerentes, né, em que basicamente houve uma dissolução irregular da sociedade. Né, e nesse caso aqui o auditor fiscal não provou o dolo, não provou a culpa, simplesmente houve uma dissolução irregular e pronto. Né, e na verdade o STJ entendeu que é necessário que haja prova, né, de dolo, fraude ou excesso de poder. Caso não haja essas provas, não tem como redirecionar a obrigação tributária simplesmente porque houve uma dissolução irregular. Né? Então é essa linha que o STJ tem seguido. Ok? E avançando ainda mais, vamos lá no artigo 137 do Código Tributário Nacional, da mesma forma que o 135, ele coloca que a responsabilidade pode ser pessoal, né? Ela é pessoal, desde que haja infração à lei, né? Ou crime. Né? Quando há um crime muito claro, definido, também é possível atribuir essa responsabilidade ao agente que cometeu esse crime. Né? Agora é necessário que haja o dolo, como eu coloquei lá, o dolo específico do agente, quer dizer, a intenção livre e consciente de produzir aquele ato. Né? E, novamente, o mandatário, o representante da pessoa jurídica de direito privado, na mesma ideia. Então, é necessário dolo, necessário que haja crime, necessário que haja essa previsão na lei disso tudo. Sabe-se que o Código Civil, também no artigo 1177, traz a responsabilidade do contador, né, perante terceiros, mas desde que haja o ato doloso.
essa responsabilidade que está aqui, ela não é tributária, ela é uma responsabilidade civil perante terceiros, né? Então, uma auto-infração que tiver fundamentado exclusivamente nesse artigo, ele pode, do meu ponto de vista, ser declarado nulo. Mas raramente vocês vão ver uma auto-infração fundamentado somente no artigo 1177 do Código Civil, né? Ele é um dos fundamentos que vai fundamentar a auto-infração. Então, a pergunta é, o Código Tributário pode atribuir a responsabilidade tributária? Não, não pode, porque ela é uma lei civil, né? Portanto, não civil, né? Ela não toca o direito tributário. Quem toca o direito tributário é o Código Tributário Nacional, né? Vamos voltar aqui à Lei 11.580 do Estado do Paraná. Ela fala lá, então, vejam, só refrescando a memória, diz lá que, no parágrafo 2º, que a responsabilidade tributária, ela independe da infração, né? Depende da infração, quer dizer, não precisa provar dolo, não precisa provar culpa. Agora, isto é correto, né? E aí vem uma dúvida muito grande dos contadores, que é o seguinte, mas vem cá, será que no Estado do Paraná, então, essa responsabilidade é objetiva, né, em relação à minha pessoa? Quer dizer, basta eu ser contador, estar prestando serviço, no caso específico, que eu já sou o responsável, posso ser o responsável tributário por pagar essa dívida também? Será? Né? E aí vem uma série de dúvidas, porque veja, uma vez colocado no polo passivo o contador, é difícil conseguir desvencilhar, né, dessa responsabilidade. Tem um processo administrativo, tem defesa, tem processo judicial, muitas vezes o patrimônio do contador fica penhorado, né, não pode haver venda, né, dos imóveis, então é uma situação bastante complicada, sem contar que há uma exposição do nome, né, da reputação daquele profissional, que é muito complicado, né? Então, comparando aqui o artigo 136 do Código Tributário, aquele que fala da falta de necessidade de provar a intenção do agente, né, com o artigo 54 da Lei 11.580 do Estado do Paraná, vocês vão ver que o parágrafo 2º, né, do artigo 54, ele tem uma redação muito semelhante ao artigo 136 do Código Tributário Nacional. Ambos não estão exigindo a prova, né, a necessidade, né, de dolo e muito menos de culpa por parte do agente, né? E aí vem a pergunta, mas então se o Código Tributário, no artigo 136, permite a responsabilidade independentemente de culpa e de dolo, então o Estado do Paraná também está certo em agir da mesma forma, não é mesmo? Não está. Então o que eu vou demonstrar para vocês agora é que tem que haver uma leitura muito atenta do artigo 136 do Código Tributário à luz dos outros artigos do Código Tributário. Ele não é um artigo isolado no sistema, né? Esse que é o detalhe. Vamos lá analisar o artigo 136 do Código Tributário Nacional. Vejam vocês lá. Que lá diz assim, que a responsabilidade tributária, né, ela independe da intenção do agente ou do responsável, né, ou da efetiva natureza ou extensão dos efeitos do ato. Quer dizer, é uma redação extremamente abrangente, como vocês podem perceber, né? E aí, se for analisar somente essa redação, ela realmente coloca aí, é possível interpretar, né, para alguns, que essa responsabilidade ela é objetiva, né, seja do advogado, do contador, etc. No entanto, e é esse que é o detalhe, no entanto, a gente sabe que o diabo mora nos detalhes, né? No entanto, há doutrinadores, eu citei um deles aqui, mas há outros nessa linha, né? O Rui Barbosa Nogueira, que entendeu que o artigo 136 do Código Tributário é necessário provar, no mínimo, culpa, porque não há possibilidade de você atribuir uma responsabilidade de forma sem provar o dolo, primeiramente, né? E se for provar, e se houver necessidade, no mínimo culpa. Então, na verdade, esse artigo 136 ele estaria no âmbito da culpa. Sendo assim, o contribuinte tem que ter praticado, né, um ato com imprudência, com negligência ou com imperícia. Isso tem que estar provado no processo. Aí sim é possível atribuir a responsabilidade. Isso conforme a doutrina prega. Então, a responsabilidade do artigo 136 não é objetiva, ela é subjetiva. E o STJ, né, está trilhando nesse caminho, né? Veja vocês aqui, ele diz com todas as letras que o caso da responsabilidade do artigo 136 do Código Tributário Nacional é uma responsabilidade subjetiva, né? Exige a prova da culpa, no mínimo. Então não há possibilidade de você
alegar que a responsabilidade, há uma possibilidade do fisco atribuir uma responsabilidade objetiva sempre para o responsável, né? Volto aqui a lembrar, né, então, que o artigo 54 da Lei 11.580, no parágrafo 2º, nesse parágrafo 2º específico, ele tem que ter interpretado à luz do Código Tributário Nacional dos demais artigos, não só do 136, mas dos demais artigos, né? E essa questão da responsabilidade subjetiva, né, no artigo 136, que faz toda a diferença, né, está aqui consagrado no STJ. Existem aqui outros julgados que eu citei aqui, né, depois vocês podem entrar com calma em cada um deles e olhar o voto dos ministros. Todos estão no sentido de que a responsabilidade do artigo 136 ela é subjetiva e nunca objetiva. Então, portanto, se há uma auto-infração lançada contra você, né, atribuindo responsabilidade, né, por você ser o contador de determinada empresa, primeiro tem que se analisar, então, todos esses julgados e verificar que a responsabilidade nunca pode ser objetiva, tem que ser subjetiva, tem que estar provado a culpa, no mínimo, né, do contador para que seja atribuída a ele a responsabilidade. Quando se fala de culpa, como que funciona isso na prática? Bom, a culpa ela é formada por 3 elementos, né? A negligência, a imperícia e a imprudência. Conforme a definição aqui colocada de maneira bem rasa, depois vocês se aprofundem melhor. A negligência é quando há uma desatenção do contador, né? Ele passa por cima de algumas regras com desatenção. Se o fiscal provar que houve negligência do contador, é possível a culpa, né? Mesma coisa a imperícia, a falta de técnica. Também tem muitos contadores, vamos ser bem sinceros, que têm dificuldades na interpretação da legislação tributária. Então tem uma imperícia aí, né? É muito perigoso, brincar com fogo, na verdade, você interpretar a legislação tributária no Brasil hoje, né? É muito perigoso. Então a imperícia, nesse caso, é muito fácil o fiscal provar, né? Já a imprudência também, né, é uma imprevidência do contador, ele não acaba tendo também um descuido aqui e coisas simples, né, são muitas vezes deixadas de lado e acaba causando uma auto-infração. Então também a imprudência pode ser também uma das formas de culpa. Então essas 3 formas de culpa têm que estar caracterizadas. Continuando ainda para entender melhor a responsabilidade tributária no Paraná, né, do contador, olhando lá a resolução número 8 de 2018, ela traz também que, né, devem ser incluídos no polo passivo, né, os contabilistas. Agora eu te pergunto, isso é automático? Né? Não, vejam vocês que aqui está previsto a necessidade de atos dolosos. Então, a resolução ela está até em consonância com, nesse artigo pelo menos, o parágrafo 2º do artigo 1º, está em consonância com o próprio Código Tributário Nacional, né? A necessidade de provar o dolo. O problema é como se prova esse dolo, né? O que é dolo, né? O que é culpa? Às vezes esses conceitos ficam meio nebulosos, né? Ainda é importante olhar aqui que o próprio artigo 1º ele fala, né, que deve ser incluído no polo passivo, né, quando resulte um ato ilícito por parte do contador, né? E aí vem uma definição também, mas como que é ato ilícito? Tem uma certa subjetividade aqui, concordo com vocês, do auditor na hora de definir se há um fato ilícito ou se não há fato ilícito, né? Muitas vezes é mais claro, mas tem casos que fica mais nebuloso, né? E aí ficam as dúvidas, né? Então vamos avançando. Primeiro ponto. Quando o contabilista pode ser responsável tributário? Em que situações? Veja aqui, eu trouxe alguns casos concretos para vocês pensarem comigo. Por exemplo, já vi isso em processos administrativos no Conselho de Contribuintes do Estado do Paraná, né? Por exemplo, receber honorários de prestação de serviços de contabilidade de empresas que praticam crime tributário. Quer dizer, a empresa praticou o crime, você é contador, veio de gaiato, opa, colou ali, você ajudou a fazer o crime, ajudou a praticar o crime. Essa interpretação dessa forma rasa, né, no meu ponto de vista, ela é equivocada, né? Porque há necessidade de provar o dolo do contador nesse caso, né? A intenção de praticar o crime, né? Junto com o empresário, então de forma isolada, né?
Então tem que ver a prova disso. Então, quando vem essa conclusão rasteira, né, de que a empresa praticou o crime, logo você também, contador, praticou o crime, me parece que tem uma lacuna aí que tem que ser preenchida, né, que é justamente a culpa, o dolo do contador, né. Outra hipótese que tem dois aqui, né? Conhecer o modus operandi da empresa devedora. Já vi autos de infração, inclusive vou mostrar para vocês mais para frente um acordo do Conselho de Contribuintes que foi mantido a responsabilidade do contador simplesmente porque ele conhecia o modus operandi da empresa. Então a empresa sonegava tributo e o contador conhecia o modus operandi. Será que só pelo fato de conhecer o modus operandi já é suficiente para atribuir a ele a responsabilidade tributária? Me parece que não. É necessário, novamente, estar bem configurado o dolo do contador, né? Não basta ele só ser o contador, né? Só ele prestar um serviço de contabilidade. É necessário que, efetivamente, ele tenha participado, né? Tem que ter prova dessa participação dele no ato doloso. Estar inscrito no cadastro da Secretaria de Fazenda como contador da empresa. Já vi muito disso também. No meu ponto de vista, né, data vênia, quem pensa o contrário, do ponto de vista, só o fato do contador estar escrito no cadastro não tem nenhuma objetividade, nenhuma forma de acusar que ele por si só praticou o fato que sonegou o tributo, né? São coisas totalmente diferentes. O cadastro no sistema da Receita Federal ou estadual, né, é uma situação e o ato doloso é outro. Tem que saber diferenciar essas coisas. Então, não há como misturar, né? O fato do 4, né? O fato do contador encaminhar IFD, né, declarações, etc., GIAs, também ele está exercendo um trabalho profissional, né? Se essa GIA acabou resultando em sonegação do imposto, não deve ser ele o responsável por isso, né? Porque só o fato de mandar a GIA é um ato operacional, rotineiro, né? Profissional. Veja, se você entender que toda a GIA que resultou em sonegação do tributo, né, e o contador enviou, ele é o responsável, então estamos aqui criminalizando a profissão do contador, né? E isso que, no ponto de vista, tem que ser combatido, tem que ser analisado. Não quero aqui dizer que não existam contadores altamente criminosos, né, que têm um dolo no seu DNA e praticam crimes, abrem, fecham empresas, tem muito disso. Agora, não podemos generalizar, esse que é o ponto, né? Ser contador de uma empresa devedora contumaz. Veja, essa observação, né, me deixa muito preocupado, né? Porque, veja, primeiramente, o que é um devedor contumaz, né? Nós vamos ver que é uma legislação que trata disso, né, de maneira bem objetiva. Não é algo subjetivo do auditor fiscal, né? E outra coisa, só o fato desse contador ter na sua carteira clientes que são devedores contumazes do tributo, não deve respingar nele a responsabilidade tributária para pagar esse tributo, porque ele não praticou o fato gerador e porque ele não infringiu o Código Tributário Nacional naquelas hipóteses que eu já coloquei lá atrás, né? Quer dizer, não teve prova do dolo, não teve prova da culpa, então ele não deve ser responsabilizado só porque presta serviço para um cliente que está com dificuldade financeira, ou então é o mesmo um devedor contumaz, né? Um sonegador de tributos, né? Me parece que aqui o que quis fazer a lei foi, e o que se faz na prática, né, os fiscos, é intimidar o contador para que se afaste desses contribuintes mais problemáticos, mas tem que analisar com calma. Então, em resumo, o que fica, né? Que tem que se provar o dolo do contador, provar a culpa do contador, né, para que haja essas responsabilidades tributárias. Sem isso não é possível avançar, né? Agora, lógico que existe aqui um perigo muito grande por parte contra os contadores, né, porque, como vocês poderiam perceber, existe uma subjetividade aí, né, do que é culpa, do que é dolo, do que é infração à lei, né? Então, tudo isso são termos muito abertos. E quando você entra na prática, né, com processos concretos, né, gente de carne e osso, né, as coisas ficam mais complicadas, né? Então há necessidade de uma atenção maior em cima desse ponto, porque muitas vezes você não está percebendo que se tem clientes no teu hall, né, na tua carteira,
que estão ensejando já, possibilitando ao fisco colocar você como solidário e você nem está percebendo. Então é necessário fazer um pente fino nisso, ter até uma análise mais detalhada de caso a caso para tentar se precaver, né? Como eu disse para vocês, no artigo 124 do Código Tributário Nacional, é, na verdade, o coração para entender esse problema todo da solidariedade tributária do contador, né? E disse para vocês que o inciso primeiro não se aplica ao contador, porque ele não realiza, não tem interesse comum com a situação concreta, né? Mas sim no inciso segundo, quando ele é expressamente previsto em lei essa responsabilidade tributária, aí sim o contador encaixa aqui. Então, vamos avaliar um pouco mais o que é esse interesse, essa previsão na lei. Como eu disse para vocês, a solidariedade tributária ela deve somente existir em duas hipóteses ali, né? Quando há infração à lei e a prova do dolo. Claramente demonstrado o dolo. Tem solidariedade do contador. Ou quando tem previsão na lei e prova da culpa, naqueles casos que exige culpa. Também tem a solidariedade do contador. São duas hipóteses. Essas duas hipóteses aqui se encaixam no artigo 124, inciso 2º do Código Tributário Nacional, né? O que é um ato doloso, né? O ato culposo já nós vimos, né? Aqueles 3 elementos lá. Mas e o ato culposo, o ato doloso, o que é? Conforme eu coloquei aqui, é um ato de vontade, livre e consciente do contador, né? Ele tem intenção, ele compreende o resultado, compreende o nexo causal para praticar aquele ato que vai resultar em sonegação de tributos, né? Isso é dolo. Isso é dolo, né? Isso tem que estar provado no processo administrativo fiscal para que possa se responsabilizar o contador, né? O dolo, o Código Tributário, vocês viram em alguns casos, quando exige principalmente a responsabilidade pessoal, ele exige o ato doloso, né? A culpa nós já vimos, né? Só retomando um pouco aqui, né? Caso de negligência, perícia e imprudência, né? Tem que estar aprovado esses 3 elementos, portanto a culpa ele difere do dolo, né? Difere do dolo. Agora, algo que tem preocupado muitos contadores, e muitos têm me perguntado, é o seguinte: olha, o STF, é verdade que a pergunta é assim, é verdade que o STF, em 2019, entendeu que a sonegação, que o não pagamento do tributo, do ICMS, gera crime de apropriação indébita? E aí eu te respondo assim, não é bem assim, é quase assim. Por quê? Porque se vocês forem olhar lá no julgamento que teve em 18 de 12 de 2019, na HC, né, 163334, né, habeas corpus, aqui foi entendido o seguinte, que o ICMS ele é um tributo indireto, portanto, ele admite a transferência do encargo do imposto para o tomador do serviço, aquele que adquire a mercadoria, né? Então, se o contribuinte, né, contribuinte de direito, né, ele pratica o fato gerador, desconta do seu cliente o ICMS e não repassa esse ICMS para o Estado, ele estaria, assim, em tese, cometendo um crime de apropriação indébita previsto no artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137 de 1990. Né? Agora, perceba uma coisa, não basta que haja simplesmente o não pagamento do tributo uma vez para que se configure o crime de apropriação indébita. É necessário que haja de forma contumaz, ou seja, de forma rotineira, e com o dolo, a presença do dolo também, né, do contribuinte, né, para que haja essa possibilidade de responsabilização, né, criminal, né. E aqui isso é importante perceber, porque imagino que vai dar muita confusão essa decisão judicial aqui do STF, porque pode se interpretar, o auditor fiscal pode interpretar que às vezes houve esse crime e querer responsabilizar daí o contador por isso. Mas, no entanto, tem limites aqui. Primeiro, é a forma contumaz, né, em que o devedor deve esse tributo, e segundo, presença do dolo, né? Voltando aqui na resolução número 8 de 2018, como eu disse para vocês, copiou aqui no parágrafo 2º do artigo 2º a redação do artigo 1177 do Código Civil Brasileiro, até aqui tudo bem, né, desde que prove dolo, ok, nós estamos de acordo com relação a isso. Agora, o problema é, o que é dolo?
né? Vejam vocês aqui, esse julgado do Acórdão 1803 de 2014 do Pleno foi um julgado paradigmático, né? Porque envolvendo uma distribuidora de combustível, e o contador foi colocado no polo passivo tributário, né? E esse processo chegou no Pleno do Conselho e lá empatou, né? Ou seja, empatou a votação, e a presidente do Conselho desempatou a favor do fisco, né? E qual foi o entendimento do Conselho, né, nesse voto de Minerva, né, voto de qualidade da presidente? Foi de que o contador, por conhecer o modus operandi da empresa, por si só já está configurado o dolo. Portanto, ele foi deixado no polo passivo tributário. Como eu disse para vocês, só o fato de ser contador e prestar o serviço, né, conhecer o modus operandi, do meu ponto de vista, não está demonstrado o dolo aqui do contador, né? Mas, de qualquer maneira, foi esse entendimento. Sei que esse caso específico, né, o contador acabou ingressando em juízo e ganhou em primeira instância judicial, né, no Poder Judiciário, na Justiça Comum, a causa a favor dele. Há um recurso do Estado do Paraná e, portanto, isso vai ser resolvido no tribunal ainda. Vamos aguardar para ver o que acontece. Como disse para vocês, essa resolução número 8 de 2018, ela tem uma parte boa e uma parte ruim, do meu ponto de vista. A parte boa é aquela parte que exige o dolo para responsabilizar o contador. Ok, até aí tudo bem. Estamos de acordo. Agora, no parágrafo 3º do artigo 1º, traz uma responsabilidade automática, né, do contador, que é quando há aqueles casos relacionados aqui, são 5 incisos relacionados, casos concretos, que é possível ter essa responsabilidade solidária. É o caso da dissolução irregular da sociedade, a baixa da sociedade, a inexistência de fato do estabelecimento, né, o devedor contumaz declarado em ato formal e a constituição de pessoa jurídica com a indicação de interpostas pessoas no contrato social. São 5 hipóteses que há uma responsabilidade automática do contador. E aí vou tentar analisar rapidamente algumas delas para mostrar para vocês que as coisas tem que haver uma análise mais detalhada sobre isso, que não basta ser dessa forma como está aqui, né, previsto na resolução. É necessária uma análise mais cuidadosa seguindo o Código Tributário Nacional. Vejam vocês que o artigo, a súmula 435 do STJ pacificou o seguinte entendimento: olha, quando houver quando a empresa deixar de funcionar no domicílio fiscal específico, já posso redirecionar a dívida para os sócios. Aqui, na verdade, é como se fosse uma penalidade para o sócio que tenta ali, digamos, burlar o fisco, né? Ele mudou o endereço fiscal para tentar burlar o fisco. E aí vem uma pena muito grande, que é a responsabilidade pessoal dos administradores da empresa, sócio-gerente. Pois bem, essa súmula do STJ acabou sendo um pretexto, né, para o Estado do Paraná seguir na mesma linha com relação ao contador, né? Quando houver dissolução, quando houver baixa, né, da sociedade, posso colocar já automaticamente o contador como solidário. Na verdade, me parece que também necessidade aqui de provar o dolo do contador, né? Não basta simplesmente haver um contador ali, né, que presta serviço, e quando há essa situação de baixa e dissolução irregular, colocar ele simplesmente como solidário, né? Acho que tem que ter a prova do dolo, né? Agora, o devedor contumaz, que nós vimos ali atrás, né? Você viu que o devedor contumaz é uma das hipóteses que autoriza o auditor fiscal a responsabilizar o solidário, né, o responsável, o contador, né? Agora, o que é devedor contumaz? Quer dizer, o devedor contumaz, ele é muito importante, definição, porque ele, como vocês viram, é possível, quando há dolo, né, inclusive atribuir ao contador, ou então ao empresário, né, a responsabilidade pelo crime de apropriação indébita, né, do tributo, né? Então, o que é devedor contumaz? Será que dever o tributo uma vez basta para que haja devedor contumaz? Né? Não é bem assim, existem critérios. Vamos olhar quais são. A Lei 11.580 também, ela tratou no artigo 52, dizendo o seguinte: olha,
Considera-se, considerando cada estabelecimento, quer dizer, considera-se devedor, quanto mais o contribuinte que, considerando cada estabelecimento, deixar de recolher o ICMS declarado, o ICMS só declarado, ou apurado em FD, no todo ou em parte, relativo a 8 períodos de apuração do imposto consecutivos ou não, nos 12 meses anteriores. Vejam vocês que a redação desse parágrafo 1º do artigo 52 ele é muito amplo. Então tem aqui diversas situações, diversos clientes que vocês podem ter nas suas carteiras que já configuram devedores contumazes com base nesse artigo. E muitas vezes você nem sabe. Nem sabe. E nesse caso, então, criando esse passivo tributário, vem o auditor fiscal fazendo uma fiscalização retroativa, pode colocar o contador no polo passivo com fundamento nesse artigo. O fiscal está certo em fazer assim? Está, porque ele está seguindo a lei. Ele é movido pelo princípio da legalidade e tem que cumprir a lei. Ele está certíssimo. O que está errado, do meu ponto de vista, está previsto na lei que o devedor contumaz é uma hipótese de responsabilidade para o responsável, para o terceiro, para o contador. Esse que é o ponto. E tem outra hipótese aqui também de devedor contumaz, que é o seguinte: quando há créditos tributários escritos em dívida ativa, cujo patrimônio seja 30% da empresa. Também existem diversos autos de infração que isso acontece, porque muitas vezes a empresa aluga imóvel, aluga carros, não tem patrimônio é muito pequeno, e aí qualquer auto-infração, pequeno que seja, já alcança 30% do patrimônio da empresa. Então aqui também outra hipótese de responsabilidade do contador. Também tem que ficar muito atento com relação a isso. Uma outra hipótese também muito preocupante, que até vou trazer uma jurisprudência já para mostrar para vocês, um caso prático bem interessante, que é o seguinte: aquele caso em que há um impedimento na lei para a utilização de um benefício fiscal, de uma isenção, enfim. E aí vem a empresa e acaba utilizando aquele benefício. Nesse caso também, a possibilidade de atribuir a responsabilidade para o contador. Existem diversos casos desses. Na legislação do ICMS tem crédito presumido para uma série de situações. Muitas vezes o contribuinte acaba fazendo aquele crédito presumido, ou que ele usa um benefício de uma isenção, por exemplo, ou até de uma imunidade tributária, pode ser aqui, porque fala em incentivo fiscal, benefício, incentivo fiscal é um conceito amplo, Então, em várias hipóteses, o contador conjuntamente com o empresário, acaba usando aquele benefício fiscal sem poder. E aqui a lei vem e diz: olha, se fizer isso, é uma hipótese de devedor contumaz e, portanto, deve ser responsabilizado o contador, colocado no polo passivo junto com o empresário. Muito preocupante isso. Também tem um alerta aqui para vocês, que é a necessidade, então, de um pente fino em todos os seus clientes para analisar, nos últimos 5 anos, quais deles estão usando benefícios fiscais e saber se estão usando de maneira correta. Se não tiver, realmente gera essa responsabilidade tributária. Já as interpostas pessoas no contrato social. Bom, aqui a gente sabe que é a figura do laranja, O laranja, ele é super conhecido, Cheira a laranja, Aqueles casos, aqueles processos, quando nós, jogadores, pegamos para analisar, é fácil perceber, É aquele caso em que o sócio da empresa, percebendo as dificuldades tributárias ali, econômicas, ele sai da sociedade, se desliga da sociedade, coloca laranjas, e aí ele administra essa sociedade de longe com a procuração. Muitas vezes o contador conhece esse indivíduo, não conhece os sócios ali efetivos, mas conhece esse indivíduo que tem a procuração. E aqui tem todo um cheiro de laranjal, digamos assim. E aí vem também a possibilidade de responsabilizar o contador pelas dívidas tributárias da empresa, porque é uma interposta pessoa usada no contrato. Aqui é uma análise um pouco mais complicada contra o contador, porque muitas vezes aqui há outros elementos que vêm junto com isso, que é o caso da redução do patrimônio da empresa, da quantidade de dívida escrita em dívida ativa, ou então de execuções fiscais, são uma série de coisas que vão somando, que dão um quebra-cabeça de tudo para entender que há uma fraude em tudo aquilo, e aí complica realmente a situação do contador. De qualquer maneira, é necessário provar ainda assim o dolo,
desse contador nesse caso, porque essa interposta pessoa usada no contrato pode ser uma artimanha feita, um artifício feito pelo sócio, né, para criar um crime tributário, né, específico, né, sonegar tributos. E aí, mas o contador está de gaiato ali, está de boa fé, né? Então, nós temos que ter muito clara a prova ali, né? Do dolo, especificamente, da vontade consciente, livre, né? Do contador, entendendo o nexo causal e aonde quer chegar para que haja a possibilidade de responsabilizar. E, caminhando mais para o final agora, eu quero discutir com vocês um julgado do STJ em que acabou atribuindo a responsabilidade do contador só porque ele tinha conhecimento técnico para conhecer os dados repassados à Receita. Vejam vocês aqui, o que aconteceu nesse caso foi que seria como se o STJ estivesse interpretando assim, olha, sabe aquele artigo 136 do Código Tributário Nacional, que diz lá que não precisa provar a intenção do agente? Sabe aquele artigo? Então, está se usando ele, né? Como se fosse trazendo a culpa, basicamente, do contador aqui, né, demonstrando que ele tem conhecimento técnico, portanto, faltou perícia para ele aqui, né, na hora de analisar e mandar os dados, né? E aqui gera muita animosidade por parte tanto dos fiscais como dos contribuintes, porque gera-se dúvida, né, a respeito desse ponto. De qualquer maneira, essa decisão está um pouco nebulosa, me pareceu, né, só porque o contador tem conhecimento técnico, né, e realmente fica uma coisa muito genérica, mas de qualquer maneira fica aqui para vocês conhecerem, né, a discussão, para verem que não é tão simples assim também vocês às vezes conseguirem se desvencilhar dessas discussões, né. Só avançando aqui um pouco mais. Então é isso, meus amigos, era esse o recado que eu queria dar para vocês, né. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Brigadão. Tchau.